Dr. Luciano Stanca criticou com veemência os chamados implantes alienígenas e a total falta do menor critério científico para defini-los como tal. Também comentou sobre um caso de suposto implante, onde o objeto foi analisado por pessoal qualificado e se descobriu ser apenas latão. Por fim, Dr. Luciano comentou vários casos médicos, onde materiais estranhos foram encontrados dentro de corpos de pessoas, sendo que sua entrada se deu de forma bastante incomum, mas não sobrenatural. E entra daí naquela história do chip. Esse então complica, porque já vi N chips, já tive contato com o Darrell Sims, toda a sua caixa de chips e nada é a mesma coisa, nenhum deles passa por um critério científico maior e é visto como um expert em nada. Então é impressionante como as pessoas gostam de acreditar. Nós tivemos recentemente um caso, que nós vamos mostrar as imagens também, da dificuldade da análise do chip, do que é, e de simplesmente às vezes ser um nada. Uma ponta de grafite que entrou, a pessoa não percebeu uma época da sua vida. Enfim, nós temos um monte de coisas, porque se nós entendemos que um chip seja algo de comunicação, alguma coisa diferenciado, o que a gente tem visto por aí não tem nada com isso. E nós vamos ver pessoas dando palestras dizendo que ela tem 3, 4, 10 chips na cabeça, que ele é um contatado. Então daí já parte para a religião. Como religião não se discute, se você gosta e acredita, acredite, está feliz com isso, o problema é seu. Mas quando nós falamos em ciência, a gente deve ser criterioso. Então, o implante, o chip, deve ser visto com um critério muito maior do que está sendo dito e divulgado. E nós estamos vendo aí que muitos casos, quando eles são reabertos e reinvestigados, eles cedem porque eles foram mal investigados na época pelo critério de investigação. E eu acho que as pessoas que investigaram esses casos não devem se sentir incomodadas, porque a própria medicina, nós temos N discussões na hipertensão, na diabetes, no infarto, e isso é sempre revisto de uma forma de aprimorar o conhecimento. E quando a gente vê colegas, às vezes, mexendo num caso antigo, ele é criticado como se o outro fosse, que ele não podia errar. E não é para denegrir o pesquisador de uma outra época. O nosso critério de investigação mudou. A nossa análise de filmes, a nossa forma de analisar fotografias, hoje é extremamente superior de 10, 15 anos atrás, que não tínhamos nada. Então, nada impede de abrirmos novos casos, os casos, ou seja, casos antigos, sob uma nova luz de investigação e conseguirmos novos detalhes. Porque se nós estamos comprometidos com a verdade, a gente tem que fazer isso. E isso é feito em todas as áreas da ciência. Por que não seria feito na ufologia? Luciano, você já investigou algum caso de implante diretamente? Alguns implantes que não, inclusive, não tinham nada a ver com implante, que eram totalmente aberrações. E recentemente nós investigamos um caso interessante, onde a moça, inclusive, de extrema credibilidade, e a postura dela já era, não sei o que é isso, apareceu. E quando nós incessantemente investigamos os fatos, não chegamos a conclusão nenhuma. Era um pedacinho de latão que ela expelia pela boca, que a gente não conseguiu correlacionar a nada, pela dificuldade. E nós tivemos ainda o apoio de profissionais na análise desse metal, toda a qualidade técnica, e aquilo não era nada. Então realmente é muito difícil dizer, olha, isso foi um implante ou não foi um implante. Muitas vezes a gente não chega a conclusão nenhuma, porque ainda a gente não tem uma qualidade técnica para entender o que é aquilo. Ela expelia quantas vezes esse implante e por onde? Esse implante, desse caso específico, a moça expeliu umas 4, 5 vezes. Nossa. E o que chamava a atenção, que a irmã dela, que morava numa outra cidade, também diz que tinha expelido algo parecido.
Então, e a própria moça, ela muito curiosa em saber o que é verdade. Inclusive, eu posso dizer que teve pessoas até oferecendo dinheiro para ela vender o implante para ser apresentado. Mas ela, como uma pessoa racional, ela se recusou. Ela falou, não, mas não quero sensacionalismo em cima de mim, nem disso. Eu quero saber o que é, como qualquer pessoa séria quer saber o que é. Então a postura dela foi excelente e, na realidade, a grande dificuldade do que é um pedacinho de metal que saiu da onde. E nós somos até talvez uma contaminação de algum alimento, como o pedaço que ele expeliu era um latão. Esse latãozinho poderia ser de uma escova de dente, de um braque, de colocar em aparelhos de gengiva, de odontologia, só que nós não conseguimos chegar a uma conclusão pela dificuldade técnica que isso leva e não simplesmente sair por aí que ela é mais uma implantada. Entendi. Luciano, recentemente eu vi num programa de televisão, um rapaz disparou uma espécie de desses grampeadores possantes e entrou no nariz dele e ficou lá praticamente um mês e meio, e ele não percebeu. Quando começou a infeccionar tudo mais, ele foi no médico, procurou, aí descobriram. Em relação a pequenas explosões, a criança com bombinha, junina, ou pisar num cavaquinho descalço, metálico, ou seja, pode coisas metálicas, nossa aqui, entrar no corpo da pessoa, ela não perceber e vir descobrir isso bem mais tarde? Olha, eu tenho um caso real, sério. Eu era interno no hospital de Botucatu e nós pegamos uma criança de 4 anos que a mãe levou dizendo que ela estava com sinusite. Quando nós radiografamos essa criança, ela tinha uma bala de calibre 22 alojada dentro da calota craniana na área posterior do cérebro. Nós ficamos impressionados, arguímos a mãe, só o seu filho tem uma bala na cabeça. Mas como? Isso não existe. Bom, apertaram o irmãozinho de 14 anos, pegou um revólver 22 que estava na casa e disparou a arma com uma bala velha. Essa bala penetrou via órbita, entrou e ficou alojada dentro do cérebro da criança. A mãe, a criança, ninguém sabia. Então existem vários casos desse tipo. Tá? Então é possível acontecer coisas incríveis. No mundo médico, às vezes a gente teve um caso também de um camarada que fazia esgrima e ele também, o camarada bateu o florete nele, o florete entrou via órbita e quebrou um pedaço do florete no cérebro. E dependendo é melhor não mexer, porque o estrago para você tirar é tão maior do que o dano que aquilo fez e o próprio corpo procura calcificar aquela região isolando. Então nós vemos verdadeiras anomalias médicas que são impressionantes e que existem. Então é possível. E muitas vezes a gente vai ver gente tentando fuçar um implante. Tem um vídeo famoso por aí da retirada do implante de um dedo de uma pessoa, que é só ver o estrago que foi feito naquele dedo para tirar algo que não estava fazendo nada. E daí a mística em cima. Ah, o implante. E quando você vai ver, aquilo está tão impregnado de cálcio, fibrina, produtos orgânicos, que torna-se impossível uma análise séria, porque a gente não tem um outro caso correlato para dizer, olha, isso é similar ou não é. Então, muitas vezes é melhor não mexer, porque o estrago real produzido no indivíduo é tão maior que não vale a pena.